Olá, seja muito bem-vindo. Vamos ao primeiro episódio realmente do podcast Alma Livre. Meu nome é Tamires, mas por aqui você pode me chamar de Tami. E a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito yoga. O que seria esse efeito yoga? Bom, eu sou professora de yoga, pratico há pelo menos 8 anos. E como eu conheci a yoga? Eu estava passando por alguns problemas na minha vida e comecei a ter crises de ansiedade. Porém, eu que não tinha experiência, não sabia o que estava acontecendo comigo e sentia no meu trabalho e em qualquer momento, em situações diferentes, uma sensação de pressão interna e eu começava a me sentir mal, eu queria sair daquele lugar que eu estava, fosse onde fosse. E isso acontecia em alguns momentos, uma sensação muito ruim e depois passava. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, não fui muito pesquisar, mas eu queria ver como que aquilo poderia, como que eu poderia melhorar aquilo, aquela sensação. Eu entendi desde o início que estava acontecendo alguma coisa comigo, que eu não sabia o que era, mas eu precisava voltar para o meu equilíbrio. E aí, buscando na internet, eu encontrei alguns canais de meditação que eu fui tentando fazer, entendendo que aquilo me fazia bem, o canal da Monja Coen, da Raíssa Zocal, assisti algumas palestras e até que elas falavam sempre sobre a meditação, os benefícios da meditação, do yoga, e eu nunca tinha praticado. Tinha uma pessoa que eu conhecia, professora de yoga, e eu fui atrás de me iniciar nesse caminho, fazer essa primeira aula de yoga e coincidências não acontecem, né? Essa minha primeira professora também era psicóloga. Ela entendeu, ela me perguntou qual era a razão que eu estava buscando a yoga e eu expliquei. Ela falou: bom, pelos seus sintomas, o que parece é que você está com crises de ansiedade. E sim, existe alguma coisa acontecendo, que você saiu um pouco do seu eixo, mas com certeza a yoga tem ferramentas que vão te ajudar muito. Aí a gente começou, então essa foi minha primeira aula, né? Por que esse episódio se chama o efeito yoga? Porque a sensação que eu tive na minha primeira aula de yoga eu nunca vou esquecer. Eu saí daquela aula parecendo que eu estava pisando nas nuvens. Foi uma sensação de leveza que eu nunca tinha experimentado. E eu fiquei chocada com aquilo porque eu falei: opa, como assim? Como é que fazer essas posturas que a professora mandou, essas respirações, me fizeram sentir tudo isso? E o que foi acontecendo após essas aulas, né? Eu fazia uma ou duas aulas na semana e fui tendo a orientação dela. Então, toda vez que eu tinha uma crise de ansiedade, eu praticava os pranayamas, que são as respirações. Após 3 meses de início dessas aulas, a crise de ansiedade foi embora. A sensação que eu tinha, que era muito ruim, tinha ido embora. Isso me deixou muito intrigada, porque eu queria saber a fundo, né, cientificamente, o que aquilo tinha feito no meu corpo. E foi muito interessante que aí eu comecei a estudar, a ler alguns livros, ela também me indicou alguns livros, a professora, né? E o mais importante é que vários insights foram acontecendo depois dessas práticas. Então, coisas que eu nunca tinha pensado, maneiras, né? Maneiras de pensar que nunca tinham acontecido, eu estava começando a ter. Então, em várias situações, trabalho, vida pessoal, eu comecei a ter respostas de coisas e também me posicionar de maneira diferente em relação a alguns pensamentos, alguns sentimentos. Eu entendi que aquilo sim eram novas conexões neurais, né? Como a meditação e o yoga explicam. Então, assim, primeiro ponto, yoga é uma ciência a favor da expansão da consciência. Não é misticismo, é realmente ciência.
E é maravilhosa porque existe há milhares de anos, os yogis já sabiam todos esses benefícios que hoje a ciência consegue comprovar, né? Através de pesquisas, de estudos, enfim. Eu fui buscar esse conhecimento além do tapetinho, porque para mim era importante. Eu sou, assim, do mundo corporativo, eu sou da área de finanças, então eu tenho o meu lado racional muito forte e eu preciso de outras comprovações para eu acreditar em alguma coisa. Apesar de que, fazendo um parênteses aqui, eu sempre tive uma busca espiritual desde pequena, então eu já frequentei centro espírita, já estudei em centro espírita, já estudei física quântica, então tudo que envolve a expansão da consciência, evolução espiritual, desenvolvimento humano, como eu falei na apresentação desse podcast, me interessa. Eu fui buscar esse conhecimento além do tapetinho, acabei parando num curso de formação de yoga, não muito tempo depois que eu tinha começado, porque eu queria me aprofundar naquilo, né? Eu queria entender a fundo os conceitos de yoga, toda a parte filosófica e ética atrás, né, dessas posturas dos asanas. E para mim foi maravilhoso, porque aí com tudo isso eu pude compartilhar com outras pessoas, dar aulas, né, e realmente se tornou uma missão. Qual é a magia do yoga, na minha opinião? É exatamente isso, é fazer com que você se conecte com o seu corpo, a sua mente, a sua alma, através das meditações, do silêncio, da condução dessas frequências energéticas, né? E a reprogramação mental, porque eu entendo que o nosso pensamento, ele é um lugar, mas ninguém ensina a gente a fazer essa reprogramação mental. Então, por exemplo, pensamentos negativos que a gente pode ter com frequência, dificilmente alguém vai ensinar você como sair daquilo, né? E o yoga te ensina, porque a reprogramação mental, ela é acessível a todos nós. A partir do momento que você aprende a se conectar com você, você consegue fazer isso e reprogramar os seus pensamentos e sair desses lugares de pessimismo, de pensamentos negativos. Isso não é uma positividade tóxica, tá? Não tem nada a ver com isso. É realmente você conseguir domar os seus pensamentos e levar a sua mente, a sua consciência para onde você quer. O seu coração, ele sabe todos os caminhos, mas a gente precisa aprender a se conectar com esse coração, com essas energias, né, que estão ao nosso redor, que estão dentro de nós, porque nós somos parte de tudo e do todo, e é muito importante que a gente aprenda, né, nesse universo aí de infinitas possibilidades, nesse mundo que a gente é bombardeado de informações a todo momento, ter essa intuição e conexão com o universo, com a natureza. Por isso existe uma palavrinha no yoga que chama abhyasa. Tudo no yoga é em sânscrito, porque é de lá, né? Milhares de anos que veio esse estudo da yoga, dos Vedas. A yoga é uma parte, né, dos Vedas, das escrituras sagradas hindus. E abhyasa é a repetição. Então, aquilo que você faz repetidamente se torna um hábito. E por isso a importância da constância na prática de yoga, né, para você conseguir se nutrir dessas várias fontes de conhecimento e fazer a sua reprogramação mental, sem contar os outros benefícios, né, que o yoga tem, que é físico, um corpo mais forte, mais flexível. Tudo aquilo que você pratica no seu mat, no seu tapetinho de yoga, reverbera na sua mente. Se você já praticou, você deve ter ouvido algo parecido do seu professor, da sua instrutora. E é uma coisa que eu sempre falava nas aulas, né? Então, a constância na prática. Eu não falo uma prática de 1 hora e meia todos os dias, de forma alguma. A gente sabe como é a nossa vida. E uma prática de 10 a 15 minutos de meditação, uma prática de yoga de 10, 15, 20 minutos que você consiga movimentar o seu corpo, movimentar essas energias, desbloquear suas emoções,
já é mais que suficiente, porque o importante é a constância. Então é isso. Esse é o meu recado nesse primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe com mais pessoas para que esse canal se expanda. E gratidão.